Caatinga, mares e morros, que é isso? Olá, cara aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar aqui sobre domínios morfoclimáticos, mais precisamente o domínio morfoclimático da Caatinga e de mares e morros. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada dando aquele like e se inscrevendo no canal, hein? Partiu gabaritar, vamos nessa. Vamos lá, pessoal, domínios morfoclimáticos. Já pararam para pensar que quando a gente estuda geografia física, a gente vai pensar lá sempre em hidrografia, relevo, clima, vegetação, não necessariamente nessa ordem, claro, mas a gente sempre vai ter aí em qualquer ponto do espaço geográfico, seja na geografia regional, seja na geografia dos continentes, enfim, ou até no próprio geral, a gente vai levar em consideração sempre os domínios naturais, as características fitogeográficas. O professor Aziz Nassib Absaber, um importante geógrafo brasileiro, ele resolveu então criar um termo chamado de domínios morfoclimáticos, que é como a paisagem acaba se apresentando no espaço geográfico, justamente com essas características entremeadas. Como que um espaço geográfico vai apresentar uma paisagem com um tipo de relevo característico, com um tipo de vegetação característica, com um tipo de clima, com um tipo de vegetação. Dessa maneira, ele acabou criando então paisagens diferenciadas baseadas nessas características. Uma vegetação de um determinado tipo vai dar origem aí a uma situação que, junto com uma hidrografia de um determinado tipo, um clima com uma vegetação, vai formar então uma paisagem diferenciada, vai formar uma característica fitogeográfica diferente. Por isso, então, ele classificou o relevo brasileiro, assim como a vegetação, clima e hidrografia, através dos domínios morfoclimáticos, essas paisagens que nós vamos ver. E aí ele representa, então, em 6 domínios morfoclimáticos brasileiros: a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, os mares e morros, as araucárias e as pradarias. E as áreas dos ecótonos, eles passam a chamar, então, de zonas de transição. E aí nós temos algo um pouco diferente aí daquilo que a gente chama de biomas, beleza? A gente fala então do domínio morfoclimático, esses domínios geofitogeográficos no caso. Diferente aí de usar fauna, por exemplo. A gente não está lidando com as características, como é que os seres vivos, principalmente a parte animal, vai lidar com isso, beleza? Aqui a gente está falando principalmente de paisagem, a parte mais geográfica dessa história. Combinado assim? Enfim, então só rapidinho vou dar um recado aqui. Se você ainda não conhece gabaritajal.com.br, você não sabe o que você está perdendo. Melhor plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai ter as melhores aulas de geografia, filosofia, história, sociologia que, ó, eu garanto para você, não tem melhor na internet. Você vai se dar muito bem. Eu, professor Jean, professor Rodrigo, estamos aí para fazer você passar no Enem, vestibulares, concursos públicos, militares e até na escola. Assina agora www.gabaritajal.com.br e assina esse melhor plano de aprovação em humanas, ok? Ele é o melhor, ele é o mais barato e ainda vou te dar um desconto. Clica aqui, ó, tá vendo aqui? Imperativo Gel, assina lá que você vai se dar bem ainda, fechou? Assina lá então. Continuando aqui, pessoal, vamos pensar aqui então nesses dois processos. Temos aqui duas dessas paisagens, desses domínios morfoclimáticos, a Caatinga e os mares de morros. E eles são altamente importantes em todo esse processo. Vamos começar a entender. Caatinga. Caatinga, pessoal, ele é formado principalmente por quê? Por uma região onde temos a aparência do clima tropical semiárido. Se ele é semiárido, é porque ele tem chuvas irregulares esparçadas durante um certo tempo, ou seja, vai ter aí épocas muito grandes de seca, uma estiagem longa, ok? Vamos entender dessa maneira. Ela tem uma característica vegetacional comum, formado por arbustos e áreas arbustivas, arbóreas, enfim. Por quê? Porque o solo vai estar muito ácido. Esse solo ácido vai dar característica, vai dar condições do quê? De toxicidade de alumínio. As plantas que ali surgem são chamadas de caatinga, porque no indígena caatinga significa mata branca. O miolo dessas plantas é um miolo mole, esbranquiçado, para que possa guardar mais água, raízes profundas, casca grossa, galhos retorcidos devido a essa toxicidade existente na região. Isso vai formar essa chamada caatinga, além das
plantas xerófitas. O que são xerófitas ou xerófilas, como vocês queiram chamar, tanto faz um esquema quanto o outro. Plantas xerófilas ou xerófitas são plantas que acabaram aí criando um dispositivo biológico para se desenvolver em épocas hostis de clima. Então ela é formada por corpos esponjosos, esses esponjosos então formados principalmente aí para poder sugar a água que tem aí na região, então fica aquela cheiona e tal. Ela tem uma cera que revolve o seu corpo. Eu tenho uma aqui, ó, quer ver? Olha aqui, minha bonitinha, ó. Ela vai ter uma cera que ela revolve o corpo, certo? Chamado de cutícula, ok? E ela vai impedir que gere uma evapotranspiração. Essa evapotranspiração vai, então, fazer com que ela consiga reter água o máximo que ela puder, ok? Além desses espinhos aqui, ó, tá vendo esses espinhos? Ó, vou colocar aqui para você, ó. Além desses espinhos aqui, vai fazer o quê? O vento vai passar e vai fazer mais resfriamento da planta, ok? Dessa maneira, então, ela consegue suportar esses climas hostis na região. Entenderam mais ou menos? Então isso aqui é um exemplo de uma planta xerófila, beleza? Deixa eu guardar aqui. Voltando. Dessa maneira então, pessoal, nós temos aí essa planta xerófita, num clima semiárido, como eu falei. Mas afinal, por que é um clima semiárido, semidesértico? Pessoal, vamos levar em consideração, aqui, neste meio aqui, ó, nós temos uma zona de transição. Essa zona de transição aí é chamada de agreste. Essa região, então, vai ser aqui, ó, um planalto chamado de Borborema. Esse planalto da Borborema ele é muito importante, tanto para o Mares e Morros quanto para a Caatinga. Por quê? Porque nessa região aqui nós temos uma massa, a massa equatorial atlântica. Essa massa começa mais ou menos aqui assim, e ela acaba gerando ventos, os ventos alísios formados pelas células de Hadley, que acabam gerando aí toda a umidade para essa região, chamados também ventos alísios de Nordeste, acabam vindo nessa direção. E quando eles alcançam aqui a Serra da Borborema, acaba criando um fenômeno tal qual nós chamamos de chuva orográfica. E ela é extremamente importante para essa situação aqui. Por que ela é extremamente importante? Ó, dá uma olhada aqui. Imagine que nós temos aqui, ó, o Planalto e aqui nós temos o litoral, essa parte aqui de Mares e Morros. E aqui nós temos a Caatinga, ok? Vamos imaginar então que o vento está vindo para cá, está fazendo força, está tentando subir, e aí quando ela chega aqui essa umidade, ela vai formar aqui as nuvens. À medida que ela vai aumentando a sua altitude, ela vai diminuindo a temperatura e diminuindo a pressão atmosférica. Quando nós temos modificação de condições de temperatura e pressão, sabe o que vai acontecer? Vai gerar precipitação, chuva. Vai chover em sotavento, ou seja, antes de atravessar a montanha. Essa quantidade de chuvas aqui, ó, vai dar condição ao quê? A formação de mares de morros, floresta tropical latifoliada, ok? Vai dar origem a um clima tropical úmido na região, tá entendendo? O que vai acontecer deste lado aqui, que é o que a gente tá vendo? Clima, cadê aqui? Clima semiárido. Ok? O que vai acontecer? Aqui vai ter vento e umidade, regiões aqui bastante úmidas e quentes, dando origem aos mares e morros, mas o vento que chegar aqui a sotavento, presta atenção ao nome, sotavento, só tem vento, só vai vir vento para cá, vento seco. Consequentemente, vai dar origem a Caatinga, beleza? A Caatinga dessa região, que no caso aqui, ó, essa parte toda alaranjada. Entendido até aqui? Mais ou menos? Deu para sacar como é que funciona? A chuva orográfica acaba acontecendo aqui, ó, na região da área de transição, no Planalto da Borborema. Toda essa umidade que poderia chegar até aqui, não vai chegar. Por quê? Porque ela vai reter e vai dar origem a esta formação aqui, a formação da umidade dos mares de morros. Eu vou apagar isso aqui, só para você não confundir ali depois na hora do print, ok? Olha só, continuando, gente, vamos tentar entender então. A Caatinga acaba virando seca por causa da Borborema,
não vai dar condições para que os ventos sejam. Ah, Silvestre, mas você disse que tem chuvas regulares, ou melhor, irregulares. Vai ter? Vai, óbvio que vai ter chuva, mas vai vir da onde? Vai vir aqui, ó, da massa equatorial continental, na Amazônia, dessa região aqui. A Amazônia, então, de vez em quando vai mandar umidade para esse canto aqui, certo? Outra situação, onde que vai vir chuva para cá? Muito provavelmente pode vir chuva de onde? Da massa polar atlântica aqui também, certo? Ou quem sabe, vai vir da região aqui, ó, da massa tropical continental. Vai ter chuva? Vai ser chuvas irregulares. Vai ser chuva que não vai ter uma data específica, uma época específica para ela acontecer, mas ela vai acontecer. Vai demorar muito tempo, vai ser uma quantidade pequena, mas vai. Fechou? Entendido até aí? Ok, aqui é Gabarita Gel, aqui é Hiperativo Gel. Se você não deu like ainda, por favor, likeie aí, gente, porque isso é importante. Bom, continuando aqui, pessoal. Clima tropical úmido da região dos mares e morros. Por quê? Por causa daquela chuva orográfica que eu falei para vocês, ok? Floresta tropical latifoliada. Essa quantidade de calor e de umidade vai dar condições para uma formação de uma floresta grande, importante, imponente, que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, então, vai ser essa floresta tropical latifoliada. Latus, do grego, significa amplidão, certo? Então ela é folhas amplas, folhas aí bastante espalhadas. Essa condição vai dar aí a formação das latifoliadas, ok? Uma massa tropical atlântica, que além dessa massa equatorial atlântica, ela vai atender essa região aqui, tá? Que acaba fazendo toda essa formação. Vai dar origem, então, essa chuva orográfica a diversas microbacias que vão desembocar aqui direto no oceano, que vão ser as bacias do Atlântico, as bacias hidrográficas do Atlântico. Além da Borborema, nós temos Mantiqueira, Serra Geral, Serra do Mar, que vai dar origem ao complexo da Serra do Mar. Todo esse conjunto de núcleos cristalinos e dobramentos antigos formados aqui, ó, nessa região da borda, vai ser aí, então, caracterizado por essas formações de chuvas orográficas, ok? Eles vão formar esses chamados de relevos mamelonares. O que é relevo mamelonar? Relevo em formato de meias laranjas, em formato de meio melão, meia melancia, arredondado, ok? É como se fosse, então, ondas. Por isso que o Absaber passou a chamar isso de mares de morros, porque parecem ondas de morros. Tá entendendo como é que funciona? Colinas. Manjou? Acho que manjou, né? Não precisa mais de ficar viajando aqui. Enfim, chuvas frontais e orográficas. A chuva orográfica vai acontecer, como você já viu, mas também vai poder acontecer nas regiões aqui de mares e morros a formação de chuvas frontais. Por quê? Porque imagine que aqui, ó, a massa equatorial continental, que ela tá chegando aqui, por exemplo, vai dar de encontro com a massa polar atlântica. Ela vai formar aqui áreas de instabilidade, dando origem então àquelas áreas de enchente, de formação aí de uma quantidade de chuvas enorme na região do sudeste, como por exemplo no Rio de Janeiro também acontece muito, São Paulo, a terra da garoa, acontece pelas chuvas frontais. Tudo isso acaba formando nessa parte, ok? Então é isso, pessoal. Mostrei para vocês aqui um pouco sobre o domínio morfoclimático da Caatinga e o domínio morfoclimático dos mares de morros. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou da aula, eu peço que você se inscreva no canal aí, assine o Gabarita Gel, porque isso ajuda a gente um monte, beleza? Eu vou sair de cena e vai aparecer aqui uns cards então, mas antes eu vou deixar para vocês printarem a tela, fechou? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tchau, print na tela!